Tem alguma coisa ali, ó. Que tá ali dentro ali, que entrou ali dentro. E o dogbox tá aí, ó, na captura. Procura Baruch. Bonito é o estilo do cachorro. Ele no drive da caça, da captura. Tem que cortar esse negócio aqui dessa lata aqui. Ele pode machucar. Ó. Se as orelhas tivessem cortado, elas iam ficar bem pezinha, durinha. Bonita. E às vezes tem algum bichinho, né? Que corre e entra aí. Vou levantar aqui para ele sossegar. Se tiver alguma coisa, ele vai na captura. E tinha tipo um calango, aí eu levantei, o calango fugiu e correu, ele foi atrás, aí ele voltou aqui pra conferir se tinha alguma coisa. Pessoal, agora curte só. Baruch, sai. Vamos. Aqui. Dogbox Baruch. Dog de guarda e proteção. Né, garoto? E Baruch. Esse conteúdo eu acredito que eles fazem no contexto educativo, mas são fatos reais. As pessoas têm suas atitudes e têm a consequência de suas atitudes. E algumas pessoas usam algumas situações negativas que aconteceram em suas vidas, se arrependem e usam aquela situação para alertar outros que estão ou possam viver as tragédias que as mesmas tiveram. Por isso eu acredito que o conteúdo, apesar de ser fatos reais, verídicos, as pessoas permitiram serem usados, ou mesmo seja uma lei, porque nos Estados Unidos, cada estado, cada governo pode administrar da melhor maneira possível a cidade. Pode ser que também seja uma lei, tais acontecimentos, por lei desse estado, fazer um conteúdo educativo dentro de uma situação verídica. O que eu quero transmitir através desta matéria é que, em alguns aspectos, o mal ele não vem com aparência de mal. Ele vem com aparência de felicidade, de alegria. E dentro
dessa situação nada mais é do que uma armadilha preparada para destruir as vidas. Geralmente, quando se vê imagem de pessoas jovens com uma certa aparência, uma certa condição material, até de cor mesmo, da pele mais clara, com olhos mais claros, pessoas de uma condição financeira aparentemente melhor do que outros, mostra-se como sempre como uma coisa positiva e legal. Quando vem as tragédias, em alguns lugares, algumas situações são amenizadas por todo esse contexto que eu falei, até outros, como se o jovem apenas estivesse se divertindo, buscando se divertir. Quando na realidade ele está sendo envolvido em uma armadilha para destruir a si mesmo e destruir outras pessoas. Não tem nada de bonito. Então essa casca exterior aparente de felicidade esconde muitas amarguras, muitas infelicidades que estão nos corações. Agora existe também um mundo espiritual. Enquanto os jovens estão aí bebendo, curtindo, aparentemente curtindo, eles estão sendo curtidos por espíritos enganadores, que estão conduzindo eles aos vícios e a tragédias. Quanto mais embriagado e viciado uma pessoa estiver, menos discernimento ela tem. Agora, o ponto já de se embriagar e de se viciar já mostra uma falta de discernimento, que tende a crescer com a embriaguez e com o vício. Então essas pessoas estão sendo induzidas a uma grande fatalidade para elas mesmas e para outras pessoas que não estão especificamente nesse contexto a qual elas estão agora. Pessoas que não estão bebendo, pessoas que não estão se drogando e são vítimas dessas pessoas que foram usadas, que são usadas para matar, roubar e destruir a vida das pessoas. A palavra de Deus, ela nos diz para que nós não venhamos nos embriagar com vinho. O contexto de vinho ali é vício. Qualquer bebida forte, qualquer entorpecente, qualquer tipo de droga que venha roubar o nosso sentido. Mas que nós devêssemos nos encher do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá discernimento real do certo e do errado, do mundo espiritual, daquilo que está além de uma aparência, até de uma boa aparência. O Espírito Santo nos mostra realmente o que está por trás daquilo ali e qual o caminho que se deve ou não tomar para a nossa própria vida, principalmente o jovem. As pessoas olham uma situação como essa e veem como que inocente, mas não tem nada de inocente aí. Tem muita maldade aí, tem muita perversidade. E quando falo, digo, não é das pessoas especificamente, mas do que está atuando aí no mundo espiritual e essas pessoas não estão percebendo. Mas logo mais à frente elas vão perceber. Agora, se elas vão querer abrir os olhos depois, isto é, para quem pode, porque pessoas, algumas, abriram já na eternidade, infelizmente sem Cristo como único Senhor e Salvador, mas na eternidade agora o arrependimento não serve mais para a salvação. Porque na eternidade as pessoas se arrependem. Na eternidade as pessoas creem em Cristo como único Senhor e Salvador. Mas se elas não creram aqui primeiro, se elas não se arrependeram aqui primeiro, lá não vai ter mais efeito para a salvação das almas delas. Existem muitas fatalidades aqui na terra, muitas dores, muitas aflições, mas nenhuma delas se compara a estar na eternidade sem o Senhor Jesus Cristo, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus.
Está num lugar onde não tem a presença de Deus em nenhum aspecto. A pessoa passar toda a eternidade ausente da glória e da honra e do louvor de Deus. Se um lugar não tem louvor, honra e glória a Deus, é totalmente o oposto daquilo que glorifica, honra e louva o Senhor. Então é infelicidade eterna. Alguns ainda sobrevivem para poder se arrepender e se converterem para a salvação. Outros não. Agora eu pergunto, em que grupo você vai estar? Nos que podem se arrepender e ter Cristo como único Senhor e Salvador para a salvação? Ou você vai estar no grupo, mas não vai ter mais a oportunidade da salvação? Qual grupo você está? Qual grupo você estará para a eternidade? Essa decisão é toda sua. Algumas pessoas pensam que têm todo o tempo do mundo para tomarem certas decisões. Realmente elas têm todo o tempo do mundo, porque o mundo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Elas têm o tempo que o mundo dá, mas existe o tempo da eternidade. E a gente só tem esse tempo aqui, de agora, desse mundo, dessa vida, para nos decidir como, onde vamos passar toda a nossa eternidade. As pessoas se comportam como se a eternidade não fosse chegar, como se fossem viver neste mundo aqui para sempre. As pessoas não imaginam uma eternidade sem Deus. Ou se imaginam, não levam a sério. As pessoas imaginam, sabem que tem, ainda assim tomam decisões que geram fatalidades. Estavam todos sorrindo, brincando, como que se divertindo. Agora não tem ninguém mais se divertindo, não tem ninguém mais sorrindo. Mesmo sabendo que poderia acontecer situações como essa, ainda assim contribuíram para que acontecesse. Não se importaram. Eu imagino que na eternidade é semelhante. A pessoa sabe que está na eternidade sem Deus, com dor, com sofrimento, como um acidente, uma fatalidade como essa, mas ela não se importa. Mas quando chega o momento da dor, da aflição, ela se importa. Agora as pessoas estão se importando com a dor, com o sofrimento, com as percas. Mas agora o acidente já aconteceu. Agora a tragédia já aconteceu. A fatalidade já aconteceu. O mal já está aí. Eu imagino que a eternidade da mesma maneira. Pessoas que não se importaram com Cristo de verdade como único Senhor e Salvador das suas almas. Não importaram de se converter, de se arrepender dos seus pecados, das suas iniquidades. Passaram para a eternidade e agora estão levando a sério. Porque estão em dor, estão em aflição, estão em sofrimento. E não há morfina, não há um medicamento, não há uma cirurgia, não há um médico, não há um tratamento, não há um socorro, não há paramédicos, não há bombeiro, não há hospital, não há um lugar onde elas possam ser tratadas, cuidadas. Agora é para sempre. Aqui, quem viveu ainda pode se recuperar e ainda pode se arrepender, se converter, mas quem passar para a eternidade no pecado, sem Cristo como único Senhor e Salvador, não tem como mais voltar para cá para ter uma vida diferente da qual levou a condenação da alma. As pessoas não pensam em certas coisas até que elas aconteçam. Mas quando acontece algo que nós podemos mudar depois, a nossa vida, a nossa atitude, o nosso pensamento, glória a Deus. E quando é um lugar que não há como mudar mais,
Não há como inverter mais aquela situação, como na eternidade. Ainda que na eternidade não vai ter os pecados que o homem pode praticar aqui. Na eternidade não tem os prazeres da carne na condenação. Não tem os prazeres do mundo na condenação. Os prazeres que a carne tem aqui no pecado, nos vícios, na eternidade não tem. Lá não tem rave. Lá não tem drogas, bebidas, diversão. Na eternidade sem Deus é só dor, aflição, sofrimento. Agora, aqueles que levaram e levam Cristo a sério, a morte do Senhor, a ressurreição de Cristo, o preço pago ali na cruz pelos seus pecados, que levam a sério a salvação de suas almas e do seu próximo, esses vão estar numa eterna felicidade, eterna alegria, eterno contentamento com Deus, consigo mesmo e com as pessoas ao redor. Porque aqui elas deram valor a Deus, e dar valor a Deus é dar valor no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da alma.